Olá, meu povo! Está começando mais um Fala Empreendedor. E você que está acompanhando a gente aí, já se inscreve no nosso canal, compartilha com todo mundo que o empreendedor de hoje, gente, a gente vai aprender muito, muito, muito com ele. Antes de iniciar, eu quero aproveitar para te convidar para conhecer aqui o espaço da Ratoritech, o estúdio. Nós temos dois estúdios maravilhosos aqui. Você que deseja iniciar o seu videocast ou seu podcast, aproveite e entre em contato com o pessoal da Ratoritech. Vem conhecer, fica num espaço muito legal, bem localizado, um ambiente maravilhoso para você iniciar o seu podcast ou videocast. Quero aproveitar para agradecer também os nossos patrocinadores, a galera da Navídeos, MG Bolsas e Acessórios, Personalize Serviços, Presentes Essenciais, Baronesa Lounge Hair, todo mundo que faz o Fala Empreendedor acontecer. E, gente, o nosso convidado de hoje, ele não era do mundo do empreendedorismo, gente. Ele foi arrancado ali, foi jogado nesse mundo do empreendedorismo. E quando eu conversei com ele, eu achei muito legal que ele falou assim, Dili, eu furei uma bolha. Eu não estava ali, minha família não empreendia nem nada. E aí foi um momento ali de eu começar e eu achei muito legal isso, porque eu tenho certeza que muitas de vocês que estão acompanhando a gente passaram por esse processo, né? De iniciar ali, caramba, como é que eu vou fazer? Tem todo esse desafio. Então hoje eu separei até um textinho aqui para vocês, viu? Empreender nem sempre está nos planos, mas às vezes a oportunidade nos encontra. O nosso convidado de hoje é um exemplo disso. O Emerson. Gente, o Emerson já tá aqui do meu lado, que ele falou que tá um pouco nervoso, mas tá nada, gente. Vai falar bastante hoje aqui com a gente. Ele é o dono da EMS Soluções Digitais e hoje vai contar um pouco sobre a história dele. Seja muito bem-vindo, Emerson Fala Empreendedor. Hoje a gente quer te conhecer um pouco mais, entender o que você tá fazendo, entender mais sobre iFood, sobre tráfego pago, entender como é que funciona, que eu tenho certeza que é uma dúvida da galera que tá aqui. E para começar, eu quero que você se apresente. Quem é o Emerson? Bom, Juliana, eu primeiro quero te agradecer pela oportunidade, te agradecer pelo espaço, de poder vir aqui trazer um pouco daquilo que eu sei e apresentar para os empreendedores que acompanham o teu podcast algumas Sim. soluções que talvez eles estejam precisando e a gente vem trazer aqui um pouco daquilo que eu sei. Com certeza. E eu queria que eu comecei falando que tu estourou uma bolha e que tu veio para esse mundo. E quem é o Emerson? Por que você decidiu iniciar nessa jornada? Conta um pouco de você pra gente conhecer. Tá certo. Então, Juliana, eu cresci numa família que ela não tinha nenhum incentivo, não vou dizer incentivo, mas não tinha ninguém dentro da minha família que tivesse essa veia empreendedora. Né? Sim. Eu cresci numa base familiar muito boa, mas em nenhum momento eu tive esse incentivo para o empreendedorismo. Né? Então, o incentivo, lógico, era de estudar bastante, de ter um bom emprego, né? De Sim. ter uma boa educação, mas que quando chegasse na fase adulta, que eu me direcionasse para o normal, que seria buscar a indústria, né? Você trabalhar como CLT, que não tem nada de errado nisso, né? Tem muito valor, com certeza, Com como todo trabalho, certeza. digno, ou então prestar concursos, né? Que também foi uma área que eu cheguei a pensar, cheguei a estudar há algum tempo, mas que no meio desse caminho aí eu fui trilhando outros caminhos. Sim. Conheci um amigo que em um determinado momento ele me apresentou o marketing digital, me apresentou o empreendedorismo. Como eu não sabia, eu passei a pesquisar mais, a ler, a procurar informações e fui com o tempo amadurecendo essa Galgando ideia. isso aí, Isso. né? Emerson, eu queria que tu contasse pra gente, antes de tu trabalhar ter essa empresa, né? Trabalhar com tráfego pago, com iFood, com Meta, o que tu fazia antes? Tu já era desse mundo do digital, desse mundo da internet? Qual era o teu... Com o que você trabalhava antes? Tá, Juliana. Então é o seguinte, eu iniciei minha vida profissional sendo auxiliar administrativo numa clínica odontológica. Né? Aham. Então eu fiz um curso no Senac de digitação. Essa empresa funcionava em frente ao Senac e eu fui selecionado por essa clínica para trabalhar lá e passei algum tempo lá trabalhando como auxiliar. Depois disso eu fui office boy, fui office boy numa indústria de plásticos, Sim. né? E lá fui crescendo dentro da própria empresa, sendo auxiliar administrativo, depois fui sendo assistente, até chegar a trabalhar conectado com os diretores da empresa, né? Onde eu passei por bastante tempo trabalhando como analista financeiro. Então, assim, eu não tive nenhuma ligação com essa parte digital no início.
né? Foi E algo... nem trabalhava vendendo nada, Emerson. Não. Porque geralmente quem já tá ali, né, eu vou empreender, já empreende no CLT mesmo, Aham. né? No CLT tu não teve nem... Não, eu não tinha nenhuma ideia, sei lá, para vender, para buscar aumentar a renda, algo nesse sentido. Né? Eu tinha, na verdade, na cabeça só uma cabeça de adolescente. Era só de receber, trabalhar, receber, Aham. gastar e comprar bobagem, né? Mas em relação ao futuro, sim, o que eu pensava era de finalizar meu ensino médio, depois entrar na faculdade e a partir disso buscar uma direção no mercado de trabalho, Sim. né? Então, nesse meu início, não, eu não via nada assim de O que é relacionado. normal também, né? Porque às vezes a gente se cobra e fala, ai meu Deus, mas eu já devia ter feito isso. Às vezes a gente nem sabe o que a gente quer fazer da vida, né? Às vezes a gente realmente não tem aquele direcionamento. Eu te faço essa pergunta exatamente por isso, porque acho que tem uma cobrança pessoal nossa também. Ai, que eu tenho que saber. Processos, né? Na verdade, assim, o meu pai, meus pais, na verdade, meu pai e minha mãe são industriários, foram por muito tempo industriários. Meu pai ainda é, ele trabalha na Moto Honda há mais de 20 anos, mas a minha mãe ficou por um bom tempo também no distrito. Sim, Então, como eu te falei no início, eu não tinha um incentivo, algo, sei lá, muito um espelho dentro de casa ou próximo de casa, na família, ligado ao empreendedorismo, sim. né? Então, não era para mim, não era comum, né, pensar numa solução dessa, né, pensar nesse caminho. Eu não culpo meus pais, lógico, porque era É o o que caminho eles que eles... Sim, vivenciaram, né? entendeu? Então, Exatamente. é natural, é um caminho natural da vida de quem, né, só está buscando ali o comum e tal, é normal, né? Hoje a minha mãe também já empreende por Ah, eu quero questão... que tu conte isso, né? Pois Calma, ele é. vai contar isso, gente, porque eu achei muito legal. Quando ele contou, a gente, o empreendedor, ele é assim, ele começa, ele empreende e já quer puxar todo mundo. Eu falei, não, vem Pois todo é, mundo ele não comigo. fica sossegado, né? Não Depois fica que, né, sossegado. depois que ele descobre o caminho, ele quer... Ele Ver imagina que as outras pessoas, oportunidade assim... para outras pessoas, Então né? É a ideia foi verdade. essa, né? Eu tive que levar para dentro de casa a ideia, né? Ela ainda bem que teve o coração aberto, enxergou também a oportunidade, estudou, se especializou naquilo que ela queria fazer e hoje ela também empreende, Olha que né? Hoje ela é legal. especialista em sobrancelhas, então ela Já conseguiu, deixa o arroba dela, ela tem Instagram, qual é o arroba tem dela? sim. Daqui a pouco eu vou falar, vou deixar Deixa, para o final. calma, gente, calma, foi um processo. Eu queria que tu contasse pra gente, Emerson, em que momento que você pensou assim, vou deixar o meu emprego e vou começar a empreender. Se tinha alguma coisa ali que te incomodou, ou se foi, caramba, eu preciso passar mais tempo com a minha família, ou então alguém te incentivou, qual foi o teu Tá. porquê? Numa dessas empresas por onde eu trabalhei, eu encontrei um amigo, né? Fiz um amigo lá que ele também era CLT junto comigo, mas ele já tinha uma mente muito aberta para muitas ideias diferentes de algo que eu nunca tinha ouvido na minha vida, né? Isso estava ligado ao empreendedorismo. Então, desde aquele tempo, ele já falava que ele iria ser um milionário, seria uma pessoa de muita grana, de muita condição boa, entendeu? Então, ele enxergava isso naquele Sim. tempo e eu não sabia como que ele ia fazer aquilo, Aham. né? Falar, esse cara, acho que ele é meio Rapaz, maluco, né? não, os Tá colegas meio achavam isso maluca, dele, né? mas como ele era meu amigo, eu, sei lá, eu ouvia, mas eu não entendia, Sim, entendeu? só ficava assim, então tá bom, tá Eu falei, tudo não, bem. beleza, tu tá dizendo que vai fazer, Então então pronto. tá, né? Aí ele falava, olha, Emerson, eu comprei esse livro aqui, ó, lê esse livro fala disso aqui, o Pai Rico, Pai Pobre, fala disso aqui. Aí eu, poxa, Mas aí é um me empresta, ele abençoado falava, esse não, ser humano, me né? empresta não, Emerson, cada um tem que ter o seu livro, compre o seu livro. Aí eu, beleza, fui comprar meu livro. Aí ele comprava outro, Emerson, comprei esse livro aqui, ó, isso é interessante também. Aí eu ia e comprava o mesmo livro que ele. Aham. Então, por muito tempo eu fui alimentando a minha cabeça dessas Foi informações. influenciado ali por Sim, ele, né? sim. E assim, acompanhando a trajetória dele, trabalhando na mesma empresa, né, mas nunca fazendo nada por fora. Até que aconteceu de eu sair dessa empresa, né, e eu fui, na verdade, quando eu saí dessa empresa, quando eu trabalhava com esse amigo, eu saí para tentar uma vaga num banco, né? Sim. Eu ia ser a vontade era de ser um bancário, né, de Aham. trabalhar junto com outro amigo meu. E acabou que eu saí, fiz esse movimento de sair dessa empresa e não deu certo no banco. Aham. E fiquei meio que perdido, né? E esse meu amigo, em contato comigo, ele falou, Emerson, não volta, cara. Faz alguma coisa, vai vender alguma coisa. E ele já começou a trabalhar também de forma paralela, vendendo produtos importados. Ele trazia produtos da China e vendia aqui. Aí ele falou, Emerson, se tu quiser eu te ensino. Se tu quiser eu comprei um curso, eu te passo esse curso, tu aprende. Aí ele começou a me dar ferramentas Sim. para conhecer coisas diferentes, né? Ele já não fazia como antes, né? Emerson, compra o teu. Ele já passou Aham. a liberar o acesso, né? Então eu fui conhecendo outros mercados, outras possibilidades, né? Eu comecei a imaginar como seria
mas como era algo que eu nunca tinha feito, o que era o sentimento natural? O medo, Com certeza, né? com Então, o certeza. que eu fiz? Não empreendi, eu fui procurar outro emprego. Sim. Então, paralelo a isso, eu estava estudando, fazendo faculdade de contabilidade, então eu finalizei a faculdade e fui buscar outro emprego. Passei por outras empresas, mas sempre que a gente se falava, eu e esse amigo, ele falava: Emerson, tu tá perdendo tempo, cara, sai daí, meu amigo. Tu tá ganhando quanto, Emerson? Eu falava: cara, sei lá, tô ganhando 1.300. Ele: meu Deus do céu, Emerson, sai daí. Mas por que eu vou sair? Não, Emerson, tu tem mais conhecimento para ganhar mais dinheiro do que estar nesse lugar. Não é que ser CLT é ruim, mas tu não é para ficar aí. Só que Coloca um o medo era mais coraçãozinho, forte. produção. Um coraçãozinho pra esse amigo, tá vendo, Não, eu gente? digo para ele que a Nossa, cara, minha essa gratidão é pessoa. eterna. É eterna. Onde eu for, o que eu puder falar dele, eu vou falar sempre bem. É Entendeu? porque geralmente não é assim que funciona, né? Geralmente as pessoas elas querem mais pra elas. E, pô, tu tem uma pessoa que tá ali te puxando. Bora comigo, vem comigo, vem comigo, vem Sim, comigo. sim. E ele sempre foi essa pessoa. E esse meu amigo, ele estava estudando direito. E ele falava: Emerson, eu vou trilhar esse caminho aqui, ó. Se tu quiser vir comigo, é esse caminho aqui. Só que sempre que ele fazia o convite, o medo era muito mais forte em mim. Então eu falava: poxa, cara, eu já tenho meu dinheiro, já tenho meu trabalho, já tenho minha rotina. E eu não vou largar o que eu tenho aqui Pra que que eu vou largar o certo, né? Pelo para duvidoso. apostar contigo, sabe? Aí eu ficava assim, falando: não, não vou, não vou. E assim foi indo, né? Aham. Eu tendo experiências em outras empresas, sempre nesse contato com ele e ele insistindo nessa questão mesmo, se eu empreender, até que teve um momento na última empresa que eu trabalhei, que eu trabalhava como analista financeiro, trabalhava diretamente com diretores, sempre fazendo reuniões, levantamento de dados, fazendo levantamento de ponto de melhoria dentro do setor. Então eu trabalhava num ambiente que me gerou muito estresse. E no determinado dia eu fui no banheiro do trabalho e percebi que parte do meu rosto estava um pouco diferente. Paralisado. Estava diferente, estava com um movimento diferente. Eu falava, eu percebia que a minha boca estava um pouco torta. Eu falei: meu Deus do céu, o que é isso? Eu fiquei meio desesperado, mas eu fiquei, bom, tentando ver o que eu fazia naquele momento. Depois daquilo, eu fui procurar um médico e ele falou, né, que aquilo ali poderia ter sido um princípio de paralisia facial por estresse, Caramba. né? Eu falei: não, esse aqui é o limite para mim, né? Eu comuniquei a minha supervisora e falei para ela que eu gostaria de sair. Ela fez lá o que precisava fazer para que eu pudesse sair e eu saí dessa empresa. E depois disso, eu só fiz seguir o caminho que aquele meu amigo já ficava, né, me Te incentivando. levando, Sim. né? Aí eu falei: bom, não sei fazer nada, o que que eu vou fazer agora, né? Então, o mais próximo disso aqui é trabalhar com aquilo que meu amigo já me ensinou, que é fazer importação. Então eu peguei 80% da minha rescisão e comprei de produto importado para poder investir nessa nova caminhada, né? E para nossa surpresa, para mim e para dele, porque a gente fez esse movimento juntos, Aham. a Receita Federal pegou os produtos, apreendeu por questão lá de documentação. A Sim. gente teve que pagar uma multa que era igual o valor que a gente tinha comprado os produtos. Meu Deus. Já na primeira importação. Meu Deus do céu. E O agora? empreendedor que tá começando sem o dia de paz, sem o dia de Na paz. peia, desde o início, né? Aí ele ficou meio desesperado, falou: poxa, MC, agora porque o teu dinheiro e tal, ele não tinha recurso também nesse tempo para pagar. Aí eu falei: não, cara, não se preocupa que eu vou pagar. Eu paguei lá a multa lá que precisava pagar. A gente vendeu os produtos só para recuperar o valor Só investido. pra Aí recuperar no o valor. segundo momento a gente fez de forma mais correta, né? Deu certo. E assim foi. Eu iniciei a vida empreendedora vendendo produtos importados, né? Trabalhava sozinho, era eu que fazia o pedido, era eu que recebia, eu que acompanhava a logística, era eu que entregava, era eu Era que eu negociava. keep, né? Eu Falei, que, peraí, eu vou mandar só um alô pro financeiro aqui. Financeiro ele. O vendas vai já te atender, o entrega, e tu entregando lá. sim. Então, foi luta, sabe? Então, mas eu era sozinho, sozinho que eu digo, não tinha grandes responsabilidades. Eu era responsável pela minha casa, mas só morava eu e minha mãe, então eu estava tranquilo, sabe? Eu ganhava já nesse tempo, no meu primeiro ano já como empreendedor, eu já ganhava 3 vezes mais do que o meu último trabalho. Então já era uma vida assim, eu falava: poxa, eu nunca cheguei aqui, eu nunca ganhei nem 2 vezes mais, eu tô ganhando 3 vezes mais agora, empreendendo, Sim. sozinho, né? Só que naquele tempo
a minha visão de empreendedor ainda era limitada, né? Eu não conseguia enxergar algumas oportunidades, algumas formas de ampliar aquilo, de fazer aquilo crescer. E eu continuei fazendo aquilo por 3 anos, Sim. né? Sempre limitando o meu alcance, o meu nível de crescimento, porque era eu sozinho, né? Nessa época tu ainda não tinha acesso a outras pessoas, a outros lugares, tu não estava envolvido com outros empreendedores, tu estava ali só tu mesmo na É, raça. eu sempre tive uma vida tranquila, então aquele trabalho me permitia me manter naquela vida tranquila, né? Sim. Trabalhando dentro do meu quarto, oferecendo os produtos pela internet, então era um ambiente que para mim estava controlado. Então aquilo que é controlado, aquilo que é mais cômodo, é mais fácil a gente se manter, né? E assim Sim. eu me mantive por muito tempo, né? Por 3 anos. Só que chegou um determinado momento que eu pensei, poxa, já não está dando para mim ter que fazer o pedido, acompanhar a logística, vender, entregar, precificar, depois ir com o cliente negociar. Eu já não queria mais ficar assim. Eu pensei, poxa, e até porque essa forma de trabalhar, que é importar produtos da China e vender aqui, a barreira de entrada é muito baixa. Qualquer pessoa pode fazer, qualquer pessoa. Então eu pensei, poxa, uma coisa dessa é tão fácil, Sim. né? Eu tinha uma visão, não vou dizer de águia, mas era primo da águia, porque eu Aham. via um produto assim que eu achava, poxa, esse produto aqui vai ser muito bom para vender e Sim. realmente Tinha uma dava boa muito certo. demanda. Sim, entendeu? Eu percebia, eu tinha essa percepção apurada assim para os produtos que eu vendia e realmente vendia muito, dava bastante certo. Então eu vendia relógio, vendia corretor de postura, vendia máscara para no tempo do carnaval. Então eu vendia um monte de produto bom, coisas diferentes que tinham aqui em Manaus. Entendeu? Por isso que tinha bastante saída, né? E eu só utilizava o OLX, eu não utilizava Facebook, Instagram, Marketplace, nada. Só o OLX. Menino, Impressionante. chocada, olha. Impressionante, eu sabia tudo sobre. Primeira pessoa que eu conheço que vendia só pela OLX. Só. E não tinha outro canal, tá? Eu conquistava a pessoa pelo LX, mandava para o WhatsApp e de Sim. lá fechava a venda. Então era bem tranquilo, sabe? E assim, fiquei assim por muito tempo. Todos os produtos que eu pegava, né, eu aprendia todas as funcionalidades do produto. Sim. Então, tudo que ele poderia fazer, eu sabia, porque na hora de entregar para o cliente, eu não queria só criar aquele momento de chegar lá, entregou e foi embora e não. Tu já apresentava tudo ali pra ele. Apresentava. E o que que acontecia depois? Essa mesma pessoa comprava outros produtos de mim, porque ela já tinha gostado do primeiro contato, Primeiro da contato, explicação, exatamente. né? Então ela falou, poxa, o Emerson é um cara confiável, né? Então isso foi bem importante para fazer com que eu conseguisse Começasse a entrar nesse mundo, né? Eu criar. queria. Agora, Emerson, você trabalha com. Não tá muito distante do que você trabalhava, né? Do... Continua envolvendo vendas, continua envolvendo Isso, internet, continua exatamente. envolvendo contato com E outras pessoas. eu queria que tu contasse para quem tá acompanhando a gente, por que que tu decidiu mudar de segmento? Por que que tu decidiu trabalhar com tráfego pago, com essa parte do iFood? Inclusive, gente, o Emerson, até falei isso pra ele, o Emerson é o primeiro empreendedor que eu conheço que é especialista em iFood. Eu já falei pra ele que eu vou fazer um monte de pergunta dele, que eu tenho um monte de dúvida. Então, eu já vou tirar as dúvidas de vocês também. Por que que tu resolveu mudar e sair ali, né, da parte de venda, porque era venda direta, né, importava, vendia diretamente pro cliente, e foi pra parte de serviço? Bom, ainda com esse amigo, Aham. né? Gente, Nós, esse amigo, me diz uma coisa, esse amigo ele já tá milionário? eu não sei se eu posso dizer isso porque eu não vou dizer o nome dele, né? Então ele já está milionário, Olha aí, ó, tá tá? vendo? Ele vai assistir esse episódio. Sim, se ele não assistir por bem, eu vou passar para ele para fazer assistir, porque eu tô falando mais dele do que de mim. Então, bom, ainda com esse amigo, né? A gente conversando sobre essa questão de importação, dos produtos que estavam dando certo, aqueles que não estavam dando certo, porque nesse momento ele ainda estava no processo de formação da faculdade, ainda não tinha finalizado. Então a gente meio que fazia quase a mesma coisa. Então Sim. a gente falou, poxa, cara, a gente precisa fazer um negócio mais profissional. Então vamos montar lojas online com esses produtos que a gente já sabe que vende, né? E vamos achar uma forma de fazer isso ficar mais escalável, né? Então a gente encontrou o modelo de dropshipping. Dropshipping, explicando para as pessoas que não conhecem, né, é você vender um produto que você não tem em estoque. Você vende, o produto sai da origem lá direto para o consumidor final, sem você ter contato nenhum com o produto, não tem estoque. Então, é um modelo perfeito, né? Na cabeça de, Não de vai quem precisar, né? isso, né? De quem acha que não precisa de local para fazer estoque, esse tipo de coisa, né? Não manusear produto.
Então, beleza, a gente combinou, vamos fazer essa loja de dropship. E no meio de 2019, nós iniciamos a construção dessa loja. Tá? Então, a gente gastou uma grana, a gente investiu em cursos. E eu também, né, estudando bastante, tal, paralelo a isso, trabalhando com importação ainda, do jeito normal. E quando a nossa loja ficou pronta, no final de outubro, a gente estava faltando só poucos detalhes para iniciar. Foi quando começou a surgir os rumores sobre a Covid lá na China. Então, lá na China, o local que a gente iria, de onde saíam os produtos, os principais Sim. produtos, né, foi lá onde iniciou. Então, a gente pensou, poxa, e agora? Se de onde saem os produtos vai ficar fechado por conta desse vírus, como é que a gente vai vender se os clientes não vão ter como receber? Né? A gente Caramba. poderia ter a ideia ruim de vender sem ter estoque e sem se importar se as pessoas vão Sim, receber ou ou não. receber ou não, Né? exatamente. Então, a gente pensou, cara, e agora? Agora ferrou. Né? Lá o local de origem vai estar fechado. Bom, no meio dessa confusão aí, eu já tinha estudado várias formas de fazer essa loja dar certo. E no meio desse caminho aí, tinha estudado tráfego também. Tinha comprado o curso de tráfego do Pedro Sobral, que é o melhor, é referência no Brasil hoje. Foi com ele que eu aprendi. Né? Inclusive, nessa época, eu tinha duas escolhas, duas decisões. Ou eu ia para tráfego, ou eu ia fazer copywriter, que eu sempre gostei de escrever. Então eu pensei, poxa, se eu aprender copywriter, eu vou aprender como escrever para vender. Sim. Né? Então, só que o curso de copy era 5.000 e o do Pedro era 1.000. Aí eu falei, não quer saber, eu vou fazer Acho que tráfego paga bem melhor, bem melhor, bem melhor. combina, né? Então, eu decidi por tráfego e já nas primeiras aulas eu percebi algo interessante, que com aquela habilidade eu poderia ajudar outras pessoas, não só me beneficiar, mas eu poderia ajudar outras pessoas. Sim. Né? Então eu percebia que tinha muitos pequenos negócios próximo onde eu morava. A minha mãe já estava trabalhando numa, numa, num salão. Sim. Então eu pensei, poxa, se eu puder ajudar pequenos negócios, né, Até a porque tu vender, tinha que ter uma solução, né? Já não ia mais rolar o negócio da loja. Então tem que. tava parado, a gente combinou, né? A gente falou, poxa, então vamos esperar baixar a poeira, achando que ia ser coisa rápida. A gente não tinha noção do Caramba, tamanho né? daquilo, né? Então parou o mundo. Infelizmente, muita gente perdeu a vida. E a gente decidiu dar uma pausa enquanto a gente, sei lá, encontrasse um caminho melhor. Sim. Então ele continuou vendendo os produtos dele importados, eu também continuei vendendo, mas paralelo a isso estudando, né? E foi quando eu comecei a oferecer o serviço, comecei a atender um aqui, um ali. Inclusive meu primeiro cliente, né, foi um restaurante que eu ofereci de graça o serviço. Né? Prova social, gente, importante. Eu ofereci de graça. Ele estava muito desesperado assim com tudo que estava acontecendo, porque ele atendia o salão dele, vivia cheio, era horário de almoço, vivia cheio. E como tinha iniciado a pandemia e tinham proibido, né, a aglomeração, Sim. ele estava sem movimento de salão e estava precisando vender um delivery. E ele não tinha estrutura nenhuma mesmo. Né? Não tinha nenhum número específico só para delivery. Sim. Teve que correr atrás de tudo, em Tá cima da no hora. zero mesmo, né? No zero. E eu querendo boa vontade, querendo ajudar ele e querendo me ajudar também, né? Sim, A aplicar claro. aquilo que eu estava aprendendo. E a gente foi aplicando aquilo que eu estava aprendendo e ele me dando suporte nas outras partes aqui, até que a gente passou um tempinho juntos ali e eu fui podendo encontrar outros donos de negócio, outros empreendedores que precisavam do serviço. Sim. E assim eu comecei a oferecer e trabalhar, de fato, com tráfego pago. Entendeu? Então chegou no meio de 2010, eu decidi fazer um corte. Eu falei, bom, vou deixar importação para trás Sim. e daqui eu vou seguir com tráfego somente. Não vou ter na minha cabeça uma segunda opção, um ponto de escape ou um plano B. Eu vou olhar só para isso, Vai investir só aqui. só ali. Então, porque a minha cabeça, eu não sei como a cabeça das outras pessoas funciona, mas a minha é assim, se eu estiver olhando só para uma coisa, eu consigo fazer muito bem aquela coisa. Eu não consigo ser muito disperso, né? Então, eu não gostava assim de dar atenção para várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu decidi trabalhar, né, direcionar a minha energia para o tráfego pago e graças a Deus deu bastante certo, né? Eu continuei desde lá me especializando, aplicando tudo o que eu sabia,
comprando mais cursos, participando de eventos e fazendo essa troca, né, de network, de informação, de contato com donos de negócios, mas sempre muito, como é que eu posso dizer, nada muito específico. Eu atendia uma clínica de estética, atendia uma academia, uma Isso loja que eu de ia te carro. perguntar agora, que o que que te fez escolher o nicho de restaurante e delivery? Porque eu tenho certeza que no início, né, o que o cliente está pagando, faço. O cliente faço também, Sim, não sei, faço, esse aí também trabalho com esse aí. Mas chega um momento que a gente precisa nichar, né, que é para poder a gente realmente trabalhar com excelência naquele nicho específico. E o que que foi que te fez escolher restaurante? Foi essa tua primeira experiência ou então foi ali ao longo mesmo? bom, não foi a primeira experiência porque ela não foi tão boa, né? Porque o dono do restaurante lá estava meio que desesperado, Sim. né? E a experiência nem para mim nem para ele foi tão boa porque não era um momento bem delicado. Mas enfim, chegou um determinado momento dessa minha caminhada que a maior parte dos clientes eram de delivery, eram restaurantes. Então eu pensei, poxa, já tenho uma grande quantidade aqui de clientes somente desse nicho. Aí eu falei, bom, se eu conseguir direcionar minha energia só para esse público, né, só para esse estilo de venda, eu acredito que eu vou conseguir entregar mais qualidade, né, porque eu Sim. vou me especializar nessa área. Então eu vou conseguir oferecer mais soluções, né, eu vou conseguir falar de uma estratégia para um restaurante de forma mais direcionada, né, não vou ter que ficar pesquisando coisas, pontos diferentes para uma ótica, para uma academia, por exemplo. Vou olhar só para uma solução, né, que vai Até ajudar de fato. porque só restaurante, a gente tá falando restaurante, mas é café, tem a galera que vende sushi, já são estratégias totalmente diferentes, Vamos né? falar de Não é. gastronomia em geral, né? No ramo gastronômico. Exatamente. Você ali você já tem que ter várias estratégias. E aí tu fugir disso pra outra coisa aí vai ser ainda mais, né? Então foi esse momento que tu parou e pensou, não, eu vou seguir com a galera do restaurante. Isso, foi quando eu acreditei, né, que oferecer uma solução mais personalizada fosse me ajudar na execução do trabalho e fosse ajudar também o dono de restaurante, né, o meu cliente, com uma solução que pudesse oferecer para ele uma personalização. Ele vai chegar comigo, vai conversar, ele vai saber que ele vai estar conversando com uma pessoa que entende daquilo que está falando, Sim. né? Ele não vai falar com uma pessoa que atende vários nichos e que vai ter que ficar caçando informação para conectar com aquilo que ele está falando, por exemplo, né? Então, eu acredito que eu fiz uma boa escolha, tomei uma boa decisão, né? E até porque é necessidade básica do ser humano se alimentar. Então, Não, e é a maior procura, né? É a maior procura de todas, né? o nicho de alimentação nunca vai acabar. Então, a pandemia também, ela foi um grande exemplo, né, do Exatamente. poder do delivery no mundo, né? Não vou nem No dizer no Brasil, mundo. no mundo, né? Porque foi a forma que as pessoas encontraram, né, de comprar alimento fora de casa. Foi, inclusive, os idosos, né? Eles faziam compras por supermercados através do WhatsApp, do Isso, das delivery, redes né? sociais. Então as pessoas lá, os funcionários iam entregar na casa de idosos, de pessoas com comorbidade. Então o delivery ele tomou um outro rumo depois desse fato que aconteceu no mundo, entendeu? Então eu acredito que isso contribuiu para que eu tomasse essa decisão, né? E desde lá eu já só venho me especializando nisso, né? Sim. Eu realmente sou bem focado nas coisas que eu faço, sempre fui assim. Então hoje eu tenho bastante facilidade, né? E segurança, né? De Pra dar um conversar, para dar um direcionamento, né? direcionamento, para mostrar o caminho, para tentar não, desculpa, para chegar Ao ao resultado que a pessoa resultado e na deseja. expectativa que o dono Sim. busca, entendeu? Legal. Emerson, eu vou aproveitar para tirar algumas dúvidas. Como eu te falei, eu Fique à vim aqui, vontade. quero tirar todas as dúvidas, gente. Tá. Quais são os maiores desafios que os donos de restaurantes enfrentam quando tentam vender online? Porque assim, a gente está falando de delivery e você pensa numa coisa prática. Né? Ah, eu tô com salão, agora eu vou vender delivery, agora eu vou ficar milionária. Amém. Quero que você que tem restaurante aí que entrega no delivery fique milionário. Mas a gente sabe que tem todo ali um processo até realmente isso acontecer. Né? E eu queria que tu compartilhasse com a gente quais são os principais, né, os maiores desafios. Bom, existem dois tipos de empreendedores da gastronomia. Tem aquele que está começando que não tem muito recurso, e tem aquele que está começando e que tem recurso, né? Sim. Aquele que não tem recurso, né, a dificuldade natural que ele vai encontrar, tanto que tem recurso que não tem recurso, é a concorrência, porque a barreira de entrada também é muito baixa na alimentação, né? Hoje você
qualquer pessoa pode fazer um curso de pizzaiolo e amanhã já pode começar a fazer pizza. De hambúrguer é a mesma coisa. Né? Comida brasileira, que a gente chama de o PF normal, né? Qualquer pessoa pode fazer, pode pegar sua mãe emprestada, fazer comida lá e começar a vender a comida de vó. Uma observação bem legal, assim, também. Realmente, qualquer pessoa pode fazer, mas, por exemplo, um PF bem feito... Todo mundo que mora perto de algum lugar, trabalha em algum lugar, tu sabe aquele lugar que tu vai comer o PF. Ou tu vai pedir um delivery, uma marmita, eu quero comer uma marmita. Tu já sabe o lugar, porque realmente tem várias opções, mas quem faz o diferencial é o empreendedor. Sim. Né? Que aí quando a gente tem aquela experiência, não, sempre que eu quiser comer isso aqui, eu vou pedir de lá. Sim. Né? Pois é, então o pequeno empreendedor, aquele que tem pouco recurso, ele vai ter um tempo um pouco maior, né, para gerar um resultado pela questão da grande diversidade que tem de concorrentes, né? Então, ele vai ter que... a dificuldade dele, que você perguntou sobre a dificuldade dele vai ser de ganhar tração nesse início, né? De vender em bastante quantidade, né? Porque ele tem que provar primeiro que aquele produto dele é bom. Então, ele vai oferecer ele para a região, as pessoas vão passar a provar e aquelas que gostarem vão indicar, vão voltar a comprar. Então, esse trabalho dele de trabalhar na aquisição de novos clientes, né? E com a recorrência dos novos clientes dele também, dos novos clientes não, dos clientes que já compraram, vai ser um trabalho infinito, nunca vai ter que parar. Que vai ser orgânico também, ele vai começar mais orgânico, Isso, né? Ele vai ter que utilizar as ferramentas que estão próximas dele, né? Participar, estar inserido no iFood, que já é de graça para entrar, é de graça, ele só vai precisar de um CNPJ. Então, estar nas redes sociais, ou para criar um perfil na rede social é de graça também, então ele consegue estar participando desses canais de venda, né? Que são os maiores para visibilidade quando se fala de delivery e restaurante. Isso. Né? Já o empreendedor que tem mais recurso, aí para ele vai ainda ter essa questão da concorrência, mas ele já vai ter mais poder, né, de guerra, né? Ele vai poder aplicar uma verba, né, aí de marketing, né? Vai poder contar com influenciadores, vai poder fazer uma foto de mais qualidade do produto dele, vai poder criar um cardápio mais amplo, com mais produtos, mais opções, entendeu? Então ele vai poder ter um investimento maior no salão dele para convidar as pessoas. Então são cenários diferentes. Sim. Né? Que as dificuldades da concorrência vai ter em todo segmento. Né? Mas no nicho de gastronomia, eu acredito que é maior porque qualquer pessoa, né, pode fazer alguma coisa e ser um concorrente. Então eu acredito que esses são os maiores pontos assim de dificuldade. Iniciais, né, ali. Inclusive, para quem está acompanhando a gente, eu vou falar uma coisa para vocês muito importante, que às vezes a gente quer só para o nosso negócio, mas a gente não faz para o negócio alheio, viu? Todas as vezes, gente, vocês comprarem pelo iFood, eu sou uma pessoa que... Sempre que eu preciso comprar comida, eu sempre compro no iFood. Então, vou lugares específicos e compro. Principalmente a galera do iFood, quando tu compra de uma empresa menor, vai lá, fala, olha, uma delícia, gostei, muito bom. Gente, isso ajuda tanto. A mesma coisa no Google. Sempre que eu vou em algum lugar, o meu aplicativo, ele já me notifica. Como é que foi a sua experiência? Nanã. E eu sempre vou lá, eu até ganhei uma estrela lá do Google. Acho que é bom começar a converter em dinheiro, né? Que eu tô sempre comentando. E aí, eu acho muito legal que eu vejo a galera comentando e às vezes eu vou lá ver e não tem ninguém comentando. Então, assim, do mesmo jeito que você quer lá o like na tua rede social, tu quer que comentem, não custa nada a gente ir lá, né? Que isso ajuda muito. Isso faz com que as nossas métricas, a gente fique mais visível no Google, no iFood. Todas as vezes que eu peço, principalmente din-din, eu gosto muito de pedir din-din no iFood, adoro pedir. E geralmente eu peço de pessoas diferentes, eu sempre vou lá e comento. Do mesmo jeito, quando eu tenho uma experiência boa, principalmente experiência boa, quando eu tenho uma experiência ruim, uma coisa que eu faço, né, mesmo? Porque quem empreende sabe que nem tudo é perfeito, né, gente? Sim. Acontece problemas, mas quando eu tenho uma experiência ruim, eu vou lá no Instagram, eu vou lá no WhatsApp, no privado da pessoa e falo, olha, aconteceu isso, veio assim, assim, assim. Porque pode acontecer no meu negócio também, então não custa nada, né? Com certeza. Eu queria... Esse é um ponto bem importante que você falou, é ter essa visão de lá para cá, né? A pessoa com certeza. ter a compaixão de quem está fazendo aquele trabalho, né? E valorizar o trabalho, ou se o trabalho não tiver sido bem feito, de pelo menos dar a chance da pessoa corrigir. Exatamente. Né? Pontuar para ela de forma particular. Principalmente quando é um pequeno empreendedor, gente. Principalmente quando é uma grande rede, poxa, ele já tem milhares de braços aí, já tem uma galera que trabalha para eles. Mas pode acontecer também, né? Se você puder ser um pouco mais educado, compreensível e conversar com o gerente, alguma coisa, ok. Mas principalmente o pequeno empreendedor. Tá aí uma coisa que às vezes a gente como consumidor, a gente não pontua. Ah, eu não gostei, ah, é horrível, não sei o quê. Chega com a pessoa e fala, olha...
Eu já comi uma outra vez aqui, então a minha primeira vez eu não gostei, não achei legal. Então, eu comprei uma roupa, não ficou bom. Mas pontua para a pessoa. Talvez ela esteja no mesmo processo que a gente de aprendizado. Né? E aí, um momento eu não suporto, é uma coisa que me revolta, Emerson, quando eu abro o TikTok, principalmente no TikTok, que eu vejo uma pessoa filmando lá, eu vi não sei o quê, eu fico bem assim, ó. Falei, pelo amor de Deus, Jesus é um empreendedor ali atrás, mas também. Enfim, né? Enfim. É a cabeça de cada um, né? É, Difícil exatamente. mesmo. Mas é isso, o máximo que a gente puder, né, ter empatia com outra pessoa, principalmente uma pessoa que está trabalhando ali, que está tentando fazer alguma coisa para sustentar a sua família, a gente precisa ter essa percepção. Tem que se colocar no lugar do outro, né? Com certeza. Com Tá? certeza. E essa questão de avaliação dentro do iFood é ponto-chave para manter a loja numa colocação boa, boa visibilidade, gerar mais visitas no cardápio dela, isso influencia também. É legal até pensar numa estratégia para que o teu cliente vá lá e tipo, comente, mas incentivar isso, né? Principalmente quem é pequeno, não sei, conversa com o teu cliente, comenta lá, não esquece, faz uma avaliação. Que às vezes a gente também espera que o cliente faça, só que o cliente não tem esse hábito. Então ele não faz. Então, assim, eu acho que seria legal para quem é um pequeno empreendedor que está iniciando no iFood, alguma coisa, mandar para o cliente, se puder fazer uma avaliação lá, não sei o que, te dou um desconto, não sei. Sim, enfim, não, você está certa. né? Você está certa. É uma indicação que a gente costuma fazer. Da pessoa que sempre enviar um pedido, ela escrever um recadinho, mandar um bombom, alguma coisa que incentive o cliente a deixar a devolutiva, né? Sim. A responder, a comentar, nem que seja deixar um feedback que seja algo para corrigir, mas que devolva. Mas que comente, entendeu? né? Porque é só assim, as pessoas elas respondem a comandos. Então se você não pedir, dificilmente vai acontecer, né? Sim. Exatamente. Emerson, hoje muita gente fala de tráfego pago, mas eu queria que tu falasse pra gente qual é a diferença entre uma estratégia bem feita e um impulsionar no post, porque às vezes o empreendedor tá ali impulsionando, ele já acha que ele tá fazendo tráfego pago. E aí ele já tá fazendo, ele tá errado, ele tá ganhando dinheiro, ele tá perdendo dinheiro, como é que é? Perdendo dinheiro ele não está, tá? De um jeito certo ou errado, de qualquer forma, desse jeito ele já está criando visibilidade para o negócio dele. Sim. Então é pior não fazer né, do que fazer dessa forma. Tá? Mas o tráfego pago, quando a gente olha para o tráfego pago de forma mais profissional, ele permite a gente ter várias possibilidades, ter acesso a dados que ele não teria fazendo pelo botão impulsionar. Sim. Então, o botão impulsionar é uma forma limitada de ele promover o negócio dele. Fazendo de uma forma mais profissional, utilizando o gerenciador de anúncios, por exemplo, ele consegue ter acesso a mais dados, a mais possibilidades, a mais canais de distribuição dentro da plataforma. Então, por exemplo, um exemplo simples aqui. Se a pessoa pegar uma foto dela lá do restaurante dela, uma foto de comida, e ela só apertar no impulsionar, essa foto ela vai distribuir somente ali no Instagram. Mas se ela fizer por dentro do gerenciador, de uma forma mais profissional, ou se ela pagar para um profissional fazer isso, né, ela vai ter a possibilidade de mostrar aquele mesmo prato em vários outros canais dentro da meta. Entendeu? Então, a questão de fazer com o botão impulsionar é só a questão da limitação. Tá? Da limitação e da geração de dados, que não é igual como uma forma profissional te permite ter. A leitura de dados. Até porque no Meta a gente vai conseguir verificar a idade também, essas coisas, né? Quais locais estão acessando mais, o que acessaram mais, se foi aquilo que aquele criativo que tu subiu. Enfim, tem muito mais dados para te entender realmente. Tem uma funcionalidade, né? Uma forma de impactar o cliente, que é fazer campanhas de remarketing. Remarketing é você impactar de novo a pessoa que já foi impactada em algum momento. Sim. Então, pelo botão impulsionar, você não consegue fazer isso. Então, vamos supor que hoje você promoveu um prato especial que você tinha, 1000 pessoas viram. Mas amanhã, se você quiser impactar essa mesma pessoa com outro prato, você não vai conseguir. Entendeu? Então, esse tipo de situação é uma situação que eu estou dando aqui bem simples. Né? Sim. É uma das possibilidades, mas, resumindo, o botão impulsionar é bem limitado. Não é uma opção ruim, quem tem pouco recurso, lógico, pode fazer. Até quem tá começando ali, tentando entender também um pouco, né, sobre Sim. essa questão. Acho que, sem dúvida, eu não tenho condições para pagar alguém agora, ok. Então, vai por esse caminho. A gente nem encontra grandes restaurantes fazendo um trabalho usando o botão impulsionar, acreditando que aquilo ali seja suficiente. Acreditando que aquilo ali vai te dar
o máximo de performance, o máximo de vendas, de faturamento, utilizando só aquela ferramenta. E Sim. isso não acontece. Tá? Se fizesse do jeito mais profissional, com certeza o resultado seria muito maior do que ele já tem naquele momento. Com certeza. Eu vou aproveitar para te perguntar também, Emerson, quem está acompanhando a gente talvez esteja aí começando a se movimentar em relação à parte de divulgação no tráfego pago, no impulsionamento. Qual seria a sugestão que tu daria para aquele pequeno empreendedor que está começando? Ele, no momento ele só divulga na rede social dele. O que tem alguma estratégia que ele conseguiria fazer até mesmo através do impulsionamento por ser mais prático ali, ou então de repente iniciar no tráfego pago? O que tu compartilharia para quem está começando nesse processo? Bom, para o pequeno empreendedor, eu acredito que ele deve ter o mínimo de cuidado com o negócio dele. Então, assim, se ele está iniciando, ele tem que utilizar as ferramentas que ele tem disponíveis no momento. Sim. Se a rede social é de graça, ele pode criar um perfil ali atrativo, atraente. Se ele pode utilizar o YouTube para aprender como tirar boas fotos do produto dele, que ele utilize o YouTube para tirar boas fotos e postar essas fotos. Se ele não sabe o que escrever nas postagens dele, pode utilizar o ChatGPT ou então o Gemini para fazer as descrições. Então, ele pode criar uma biografia da loja dele bem organizada, com informações claras de horário, dia de funcionamento, Sim. um link ali que direcione o público dele para um canal, se ele não pode ter um cardápio digital, mas que direcione para o WhatsApp dele. Lá no WhatsApp ele pode criar um catálogo com produtos, então ele pode disponibilizar isso para o cliente dele, a não ser que ele crie também um PDF que ele mostre lá os produtos dele. Não Se é for mais prático para ele, né, de repente. não é o melhor cenário, mas como ele é pequeno, a gente olhando para o pequeno, ele Sim. pode fazer isso. Tá? E quando as coisas forem melhorando, ele pode, lógico, ter um cardápio digital próprio, ter um site mais estruturado, ter um perfil melhor, fotos melhores. Mas para o pequeno, ele tem que utilizar as ferramentas que tem. E hoje a internet permite a gente ter acesso a várias coisas de graça. Exatamente. Né? Então, O Canva é né? O Canva é um Pronto. aplicativo que Eu tinha todo esquecido. mundo que empreende, se não Isso. não conhece o Canva, quando terminar de assistir esse episódio, vai lá no Canva, já pesquisa lá Canva, que tu vai ver que é um essencial. É verdade. Então, Né? assim, até o Canva, existem várias aulas dentro do YouTube ensinando como utilizar. Gente, olha, inclusive vou compartilhar. Tem um curso do Canva, gente, vamos lá no YouTube, tem um curso do Canva. Eu já disponibilizei lá no Instagram do Fala Empreendedor, mas tem um curso do Canva completo. Eu aprendi a usar o Canva por lá. Foi? Um belo dia, falei, não tem outra opção. No momento não tenho capital para investir no design, então vamos ser design também. Né? Então fui lá assistir todas as aulas lá. Sou a melhor no Canva? Tô longe disso, pelo amor de Deus. Drástico, mas sei fazer um negocinho Salva, aqui. Né? Quando na necessidade eu sei desenrolar alguma coisa. Sim. Então, Juliana, é isso, tá? As pessoas que têm ainda um pequeno negócio, que ainda não têm recurso para investir em marketing, por exemplo, não tem grandes recursos para fazer grandes campanhas, né? Trabalhar com influenciador, que hoje também é um investimento muito válido, mas que precisa de atenção e de recurso, né? Elas podem utilizar as ferramentas grátis. Exatamente. E tem muita ferramenta disponível de graça no mercado hoje. Só basta ter um tempo, tirar um tempo para poder pesquisar e aplicar Sim. isso. Com certeza. Emerson, o iFood ADS tem sido uma ferramenta super importante para os restaurantes. Eu queria que tu falasse para quem está acompanhando a gente como é que ele funciona e como ele pode ajudar nas vendas. Tá, vamos lá. O iFood ADS, né, os anúncios dentro do iFood, Sim. traduzindo para quem não sabe o que é ADS, né? Aham. Então, a função dele basicamente é de aumentar as visitas no cardápio daquela loja. Mas o ponto mais interessante não é nem gerar mais visitas. O ponto interessante antes de gerar essa visita é de ter um cardápio estruturado. É aí que a grande maioria falha, entendeu? Não vou dizer peca, falha. Porque é o seguinte, quem é o vendedor da loja online? É o cardápio. Sim, com certeza. Então, se o cardápio não estiver preparado, estruturado, otimizado, com boas fotos, boas descrições, se não estiver organizado, pode colocar quanto for de dinheiro que não vai gerar as vendas que gostaria que gerasse. Tá? Exatamente. Então, voltando para a tua pergunta. O anúncio dentro do iFood, a função dele é de gerar mais visitas. Lá ele vai dar informação lá de investimento mínimo por dia, vai te gerar informações lá de valor de faturamento, de quantas pessoas visitaram aquela loja, número de impressões, que é quantas vezes a tua loja apareceu na frente de alguém, passou na tela de alguém. Então,
é rico de informações. Mas eu quis deixar essa pontuação da questão do cardápio, porque ela vem antes da decisão de fazer o anúncio dentro do iFood. Né? Porque não é só a loja ter essa função habilitada lá de chegar, falar, tá, eu vou colocar R$ 50 por dia aqui de anúncio, que as coisas vão acontecer. Ah, não E não é gostei assim. então. O Emerson acabou com todos os nossos sonhos. Eu pensei que era só colocar, fazer o Pix aí, as vendas iam vir. Eu falei até de uma empresa aqui, gente, nos bastidores, que eu fiquei sabendo, não vou falar porque é um dado aí que eu fiquei sabendo por baixo dos panos, que vende R$ 1 milhão por mês. Eu não acredito que é. Pesado. Não acredito que não é só colocar os R$ 100 lá e pronto, eu vou ficar muito rica. Pois é, Emerson. e lá no iFood você não coloca o dinheiro, tá? Ele utiliza a verba que já está lá de circulando, vendas. né? Então ele pega lá e só desconta na hora do repasse lá do dono da loja e utiliza aquela verba, tá? Mas é uma ferramenta muito poderosa que quem sabe usar, né, tem com certeza bastante resultados. Você falou sobre as fotos, né? Sobre aprender no YouTube ali como tirar fotos, essas coisas. Gente, geralmente quando a gente fala sobre fazer essas outras coisas, a primeira coisa que eu escuto dos empreendedores é assim, mas eu não sei fazer. Cara, entra no YouTube, aí é que tu terminou aqui, tu pesquisa o que for que tem aí. Então, a minha loja não tá ainda no iFood, mas é minha meta colocar ela até o meio do ano no iFood. Beleza, então você vai aprender como tirar as fotos. Vai lá no YouTube, como tirar as fotos, porque quando você tem recursos, como você falou, você tem recursos, você paga alguém, a pessoa tira foto de todos os pratos. A gente vê várias redes aí, né? Várias empresas que têm já todos os recursos. Mas o pequeno empreendedor é nós mesmos. O cenário da grande maioria não é de muito recurso, né? Exatamente. Então tem que fazer aquilo que está disponível. Inclusive, Tiliana, eu vou deixar uma dica aqui, super dica, na verdade. Né? Que o iFood ele tem uma plataforma que é justamente para educar e para ajudar o dono de restaurante que está começando, que já está em andamento, mas que precisa de alguma assistência, né? assistência, isso. Entendeu? Lá, nessa plataforma do iFood, é Decola Restaurantes. Só procurar no Google aí que você vai achar fácil. Tá? Lá tem cursos de fotografia de graça. Uma pessoa especialista em fotografia de alimentos ensina como tirar boas fotos. Gente, nesse momento eu vou salvar aqui que é para compartilhar com vocês depois. Decola Restaurante. Espera aí que eu vou colocar aqui. Só procura para ver se o nome é exatamente isso. O início é Decola. Só não lembro se é restaurante, mas Decola Restaurante. Deixa eu se ver. não for, eu passo para você depois. Decola Restaurantes, é isso mesmo. Pois é, só fazer o seu cadastro. Tem vários cursos aí de graça. Tá? Que legal, show de bola, show de bola. Emerson, eu queria que tu contasse pra gente. Gente, o Emerson não deixou o arroba dele ainda. Emerson, por favor, qual é o seu arroba? Poxa, achei que tu não fosse perguntar. Vai estar tudo na descrição, vocês vão estar vendo aí, mas é só pra, né? Tá. Qual que é o teu arroba? Arroba é Emerson Gomes Oficial, com 2 L no final. E o da tua empresa? Pode deixar o da tua empresa também. Empresa, tá. É arroba ems.solucoins, que não tem cedilha, ponto digitais. Pronto, só repetindo, show. arroba ems.solucoins.digitais. Pronto, perfeito, porque eu tá dando um monte de dica aqui, o mínimo que você que tá aí acompanhando pode fazer e seguir o Emerson, gente. O mínimo que vocês têm que fazer. Eu queria que tu contasse pra gente quais são os erros mais comuns que donos de delivery cometem no marketing digital. Eu já tenho alguns para falar aqui, eu já vou contribuir aqui. Eu não vou falar o nome do restaurante porque eu já dei essa dica para ela já quando eu fui lá. Eu já fui comer em um espaço que a comida, além de ser bonita, é muito gostosa. Eu fui entrar na rede social desse ser humano para marcar ela. Gente, as fotos lá, uma tristeza. Eu falei, mulher, falando em foto, né, que a gente tá falando, falei, mulher, olha só essa comida, uma delícia, como é que tu me posta uma foto dessa? Eu que tô aqui, ó, olhando a rede social, eu não me gerou nenhuma vontade, não. Falar, não tá com cara de que tá ruim, mas também não tá como tá aqui pra mim. Isso é uma coisa que não tem como. Quem tá no digital tem que ter uma foto legal, uma apresentação boa. Bom, eu falei que o vendedor do delivery é o cardápio. Exato. Mas antes do cardápio vem a foto, né? A foto a imagem do produto. Exatamente. Então, nós compramos, nós nos colocando como compradores, né, como clientes, a gente se impacta por aquilo que a gente está vendo. Né? Então, nós somos impactados de diversas formas. Né? Pela visão, pelo olfato, mas quando a gente fala de delivery, o primeiro que a gente vê é o produto, então tem que dar muita atenção para a questão das fotos, com certeza. Para a descrição do produto,
né? A descrição do produto tem que ser condizente àquilo que está aparecendo na imagem. Aham. Não pode ser algo diferente. Pode ser aquele hambúrguer lá do McDonald's, aí quando tu chega lá não tem nada a ver. Um x-salada 3x10, não dá, gente. Outro ponto importante, que vem até antes, na verdade, eu não sei o que acontece, mas muitas pessoas elas insistem em colocar nomes difíceis no restaurante. Por que que isso não é bom? Porque não é um nome encontrável. Entendeu? Então, se você for procurar, se tu disser um nome esquisito para mim em inglês, na hora de eu procurar teu restaurante no Instagram, dificilmente Já eu vou achar. era, Entendeu? A não ser exatamente. que você seja um restaurante Gigantesco, mega conhecido, né? né? Mas fora isso, que é a exceção, né? É muito Aham. difícil você conectar, fazer a pessoa ter essa lembrança do nome difícil de escrever. Entendeu? Então, ter um nome simplificado que ele conecte aquilo que a loja vende, já é um ponto bem importante. Sim. Já se ajuda dentro da rede social a ser encontrado. Entendeu? Inclusive, uma coisa também, gente, que eu acho muito importante sempre colocar. Pode ser, não sei se o Emerson talvez tenha uma outra sugestão, mas eu acho que na bio ali, ou então se você posta todos os dias, sempre deixar os stories ali ativo, é a questão do horário de funcionamento. Porque tem lugares que não tá descrito lá o horário de funcionamento. E, por exemplo, eu lembrei hoje de um lugar que eu quero comer, eu vou lá e eu não sei se tá aberto. Gente, ficou revoltada. Falei, gente, pelo amor, manda mensagem aí, às vezes responde, às vezes não responde. Aí já era, a pessoa já não Questão quer, de né? horário de funcionamento, dia de funcionamento, localização, é aquilo que eu te falei agora há pouco. É a informação básica que o dono de restaurante tem que deixar clara ali, Sim. né? O cliente, o público em geral, que vai entrar naquele perfil, ele tem que ter de forma rápida a informação que ele está buscando. Então, geralmente, quando ele acessa, se você me indica um restaurante, eu vou acessar esse restaurante no Instagram, eu quero ver onde é primeiro, para saber se é acessível, Sim, isso é se não é lá no viável, meio do né? mato É, ou perto de exatamente. casa, né? O horário que ele funciona para saber se combina com a minha rotina, né? E os dias que ele funciona para saber se eu consigo me programar para ir no dia de funcionamento dele. Tudo isso é coisa básica, importante, mas que muitos ainda deixam a desejar. Não deixa ali específico ali pra pessoa ver, né? Isso. Agora, mudando um pouco desse assunto do iFood, da questão dos deliveries, tudinho, eu queria te fazer uma pergunta mais específica sobre você, Emerson. A gente sabe, o Emerson, gente, a gente sempre conversa, né, com o convidado que vem, tudinho, o Emerson, ele tá passando por um momento de transição na vida dele. O Emerson tá se envolvendo mais em outros lugares, se conectando, e eu queria muito que você falasse qual que é, tu acredita que seja a importância de você estar hoje em outros lugares, falando como empresário, né? Falando como uma pessoa que, como você até na nossa reunião, o Emerson falou assim, eu sempre fui muito fechado, Diliana, eu sempre fui muito na minha. E a gente sabe que empreender hoje, no mundo que nós estamos no digital, cara, é quase impossível. Né? Quase impossível. Realmente você tem que estar ali, tem que estar à frente, até porque o nosso rosto, a gente falando, conecta mais e é mais barato. Né? É Porque verdade. talvez você ainda não tenha condições de ter um influencer ou então ter uma pessoa para fazer os teus vídeos, fazer toda essa parte do teu marketing, mas você tem você mesmo. Então a gente vai usar as ferramentas que a gente tem, né? Com certeza. E eu queria que tu falasse pra gente como você acha que tá nessa movimentação agora vai te ajudar no crescimento do teu negócio. Até para aquele empreendedor que está acompanhando a gente também sair aí, começar a se movimentar e entender que ele tem que estar mais participativo, né? É verdade. Então, Juliana, eu nunca tive um perfil muito, como é que eu posso dizer, uma pessoa de muita conversa, de estar no meio de povão, povão Depois que eu de digo 50 assim, minutos de conversa, ele vem falar que ele... pois é, então nunca fui muito extrovertido, Sim, né? Então sim. não fui uma pessoa muito comunicativa, de estar no meio de grandes grupos, então nunca tive esse perfil. Sim. Mas isso não me incomodou enquanto eu trabalhava sozinho, né? Quando eu trabalhava com importação, ou quando eu trabalhava dentro de uma empresa que eu ficava no meu setor ali, só dava informações para o meu superior e pronto, estava tranquilo para mim, estava dentro da minha caixinha, Sim. né? Mas chegou um momento, né, que quando a gente está empreendendo e a gente está querendo crescer, está querendo alcançar coisas diferentes, né, aumentar o resultado e experimentar de coisas que a gente ainda não experimentou, a gente precisa fazer coisas que é um clichê, mas a gente precisa fazer coisas que a gente Nunca nunca fez, né? fez, né, para poder ter o resultado que nunca teve. Então é uma frase clichê, mas é importante dizer isso porque eu sou a pessoa perfeita para te dizer isso, porque eu tive que sair da minha bolha, da minha caixinha,
né, de estar ali sentado atrás de uma mesa, sossegado, de não ter que conversar com ninguém, ou só ter que fazer reuniões com o cliente uma vez no mês, por exemplo, de criar uma nova rotina, de buscar mais contato, de aprender sobre comunicação, de aprender como ser mais articulado, né, de conhecer sobre outros assuntos para ter o que conversar numa mesa, né, porque se eu ficar só na minha bolha do tráfego pago, só vou falar sobre Meta Ads, Google, anúncio, CTR, CPC, coisas que as pessoas, sei lá, quem trabalha até conversa, mas quem não trabalha tá pouco, Entende entendeu? nada, né? Entende Tá. nada e também nem quer entender, entendeu? São coisas técnicas que só quem trabalha com isso tem que entender mesmo. Né? Mas quando eu chegava numa roda de amigos ou então numa roda de network, por exemplo, eu ficava meio sem assunto porque eu não conhecia outras coisas, Sim. né? Eu sempre ouvia as pessoas dizer, poxa, tu é muito inteligente, poxa, tu faz isso, tu é aquilo, mas eu não conseguia me enxergar dessa forma quando eu chegava no meio de outras pessoas com uma bagagem maior, sabe? Com pessoas com mais recursos, ou pessoas com mais viajadas, pessoas com profissões diferentes. Então eu ficava intimidado, né? E eu falei, não, eu não posso continuar assim. Ou eu tinha duas escolhas, ou eu continuava no meu lugarzinho, tranquilinho, e nada de novo, ou eu decidia quebrar aquilo que me empatava, aquilo que me impedia de buscar o crescimento. Né? Então eu decidi investir mais em comunicação, em leitura, né? Em estar participando de outros locais, de participar de eventos, algo que a minha esposa sempre me incomodou, entre aspas, né? Falei, Emerson, tu não pode só participar de eventos que tu acha que vai ter novidade para ti. Tem eventos que vai falar de coisas que tu já sabe, mas vai ter pessoas que tu não conhece. Então Exatamente. esteja lá. Entendeu? A minha esposa, ela é comunicativa nata, entendeu? Ela fala muito bem. Então eu pude, né, ter em casa esse incentivo, né, de não, você vai lá, fala com as pessoas. E então isso me atrapalhou por bastante tempo porque se comunicar é o quê? É vender, é expor o que sabe, é aparecer na internet, é falar do seu serviço e coisas que para mim era uma barreira gigante. Na verdade, era não. Eu ainda estou trabalhando. Tá nesse processo, né? Estou falando que era aqui para minha cabeça entender que já passou, mas Isso. não é assim que funciona, né, na prática. Então eu estou trabalhando nisso. Então eu quero deixar para os colegas que empreendem, que pensam que ficar atrás na parte dos bastidores, que não quer aparecer, que é fácil, realmente é mais fácil. Mas se você pensa em crescer, não é dessa forma que as coisas vão caminhar. Não é o melhor caminho ficar se escondendo, né? Ficar num canto de uma sala ou ficar atrás de uma mesa achando que o sucesso ou aquilo que você busca, que eu acredito que a gente sempre está buscando, o empreendedor sempre está buscando crescer, Com né? certeza. E não vai ser parado que as coisas vão acontecer. Olha, tá vendo? Fiz questão, gente, que ele desse esse depoimento, porque quando ele estiver gravando aí horrores, todos os lugares, eu vou fazer esse corte, vou falar, tá vendo? Você que tá aí não acredita que, não, deixa, eu não quero ir, eu não quero participar, não, eu não preciso, eu já sei do meu negócio, não, mas pra que eu vou lá nesse evento pra falar sobre um negócio que não tem nada a ver? É importante sim, importante, a gente com certeza. precisa estar nesse movimento. Eu falo aqui dentro do Fala Empreendedor que ninguém faz nada só. Então, eu já conheço o Emerson, já tenho como indicar o Emerson para alguma coisa. Ele já me conhece, pode me indicar. Então, é assim que as coisas funcionam. E as oportunidades aparecem para a gente que empreende dessa forma. Né? É dessa Com forma certeza. que as oportunidades aparecem. Se a gente acaba se colocando naquele lugar. E tudo bem se você até esse momento está se colocando nesse lugar, mas realmente entender que estar em um grupo, estar envolvido, as coisas elas acontecem um pouco mais rápido. Sim. Né? Elas tendem ali a andar mais É rápido. verdade. Sabe o que é interessante, Juliana? Que várias vezes pessoas que eu conheci em locais diferentes falaram de mim em locais que eu não estava. Olha só que legal, né? Eu ouvi dizer, chegou Emerson, fulano de tal te indicou. Tava com ele lá na empresa tal e falou de ti, que tu faz esse tipo de trabalho. Eu falava, Exatamente. caramba, como é que pode? Eu falei com a pessoa uma vez, ela lembrou de mim, porque eu falei daquilo que eu fazia. Sim. Né? Então, além de se comunicar, de trocar conversas com outras pessoas, é de falar daquilo que faz. Né? Exatamente. Porque senão não tem... Senão não dá, né, não Emerson? dá, Olha, pra gente fechar, a gente tá finalizando aqui o nosso episódio de hoje, mas eu queria muito que você falasse pra quem tá acompanhando a gente, pra galera aí que tá
nesse processo de ir para o iFood, de trabalhar com a questão do delivery, do tráfego pago, qual a dica que tu daria para essa galera para que eles consigam ter um resultado, né? Ter um resultado assim, claro que tudo é um processo, né? A gente não tem aqui Uma bala de prata, né? Exatamente, a gente não tem, né? O Emerson vai dar uma dica para vocês aqui, uma estratégia que tu acha que seria interessante para essa galera que tá iniciando aí, ou então essa galera que já tá caminhando, mas ainda não tá tendo aquele resultado esperado. Tá. Bom, pessoal, uma dica chave, né? Algo que é muito fácil, que eu digo de perceber, não de fazer, mas é de perceber, é a questão da pessoa, da loja, do restaurante, do delivery em si, dar atenção para o seu cardápio. Tá? O cardápio é a chave, é ele que é o vendedor online. Sim. Então, se eu pudesse deixar apenas um ponto para a pessoa dar atenção, é para o cardápio. É ele que vai sinalizar, lógico, as leituras que você fizer, das métricas que ele gerar dentro do iFood, né, que lá dentro do iFood tem a parte lá de desempenho. Se a pessoa souber fazer a leitura, ela vai saber identificar onde que o cardápio dela não está desempenhando bem. Então, o cardápio é o ponto-chave. Se a pessoa der atenção para o cardápio dela, para aquilo que o cliente sinaliza, às vezes o cliente sinaliza no próprio comentário, na própria avaliação, Sim, ele o que já que deixa estava ali. bom ou o que que não estava bom. Então, a pessoa, se ela não levar para o coração, se o Ter cliente maturidade, dela, tem que ter maturidade, né, se o também, cliente né? disser, poxa, veio pouco arroz, a comida estava com muito sal, veio pouca carne, então ela já percebe pelo padrão de reclamação aonde que ela precisa melhorar. Exatamente. Que não é nem o cardápio, na verdade, é o preparo. Então já vem lá, vem antes do cardápio, entendeu? Então não precisa ficar ligado nos sinais que o cliente dá, tanto do salão quanto do delivery, ele sempre vai sinalizar aquilo que pode ser melhor. Aí a pessoa vai fazendo ajuste de acordo com aquilo que ela vai tendo de feeling também do dia a dia. Com certeza, Emerson. Olha, antes da gente finalizar, gente, eu vou presentear o Emerson com um presente super especial aqui do Fala Empreendedor. Poxa. Emerson. Obrigada pela tua participação. Se quiser Muito abrir, obrigado. pode abrir. Posso abrir? Pode abrir aí. Gostei dessa fitinha preta. É dos nossos patrocinadores, o pessoal da Presentes Essenciais e também Personalize Serviço. Isso pode. Deixa eu te ajudar aqui. Já foi. Isso, foi? É um kit super especial para você Nossa. lembrar da gente, lembrar do Fala Empreendedor. Bem E eu interessante. queria, para aproveitar que você tá vendo aí o kit também, eu queria que você compartilhasse com a gente, que eu sei que você tá tendo aí um curso de gestão de iFood para gestores, né? Emerson, eu queria que tu contasse pra gente um pouquinho também, que quem tá acompanhando aí estiver precisando desse curso, já fala um pouquinho pra gente. Tá, Diana. Então, eu criei um curso voltado para gestores de tráfego e dono de agência de publicidade. Esse curso, ele vai dar a oportunidade dessa pessoa aprender como funciona o iFood por dentro. Tá? Vai aumentar para ele a possibilidade de ele oferecer mais um serviço dentro da cartela de entregáveis dele. Né? Vai poder aumentar o faturamento dele, as vendas, porque ele vai ter mais clientes que precisam de serviço entrando, né, para a agência dele. E no caso do dono de agência, ele vai poder delegar com mais segurança. Porque Sim. se ele conhecer a ferramenta, ele consegue delegar aquilo que precisa ser delegado. Né? Então, cobrar aquilo que precisa ser cobrado quando o parceiro dele de trabalho lá estiver fazendo o serviço. Então, essa semana ainda, essa semana não, hoje, a pessoa que entrar no meu perfil, só repetindo, @Emerson Gomes Oficial com 2 L no final, lá no link da bio já vai estar o link do produto, lá já vai estar disponível, ela vai poder acessar e começar hoje o curso dela. E com certeza ela vai ter informações lá que ela não vai ter de forma organizada, como eu fiz, se ela buscar na internet todinha. Ela vai ter um trabalho gigantesco e não vai achar dessa forma. Eu tenho certeza absoluta. Tá tudo simplificado lá, Simplificado, prontinho já. direto. Esse curso é quanto tempo de experiência, Emerson, que tu tá colocando já quanto tempo de mercado São que quase tu tá? 5 anos. 5 anos já do conhecimento do Emerson prontinho para você. Você aí que quer ser um gestor dessa parte, você que é dono de agência, precisa especializar aquele colaborador, até mesmo você, já fica a dica aqui para vocês. Vai lá no @ do Emerson, a gente vai deixar lá no nosso Instagram também. Clica no link da bio dele. Compre esse curso que eu tenho certeza que vai agregar muito para você. Eu já quero comprar o curso para mim porque eu sou curiosa. Eu sou assim, eu quero entender mais para poder, quando for a minha vez de contratar também, eu quero, né, quando eu for lá, não,
ok, isso aqui realmente, a gente tem que entender um pouco, não tem como, né? A gente tem que entender, até porque às vezes a gente pega uma empresa, um profissional, tudinho, a pessoa fala, tu nem entende o que ela tá falando. Aí Sim. depois você reclama, mas você nem, Com né? certeza. Nem buscou as informações. Não dá para cobrar aquilo que você não conhece, né? Exatamente. E no caso do gestor, ele vai poder conhecer a ferramenta e vai poder oferecer mais esse serviço dentro das funções que ele já aplica e vai poder dobrar o faturamento dele muito fácil. Com certeza, com certeza. Emerson, a gente está finalizando o nosso episódio de hoje. Eu quero te agradecer pela tua participação, agradecer pela tua contribuição aqui com a gente. Eu tenho certeza que quem está acompanhando a gente aí tá com o papelzinho e a caneta na mão, tá anotando para melhorar dentro do teu negócio. E quem está acompanhando a gente, segue o Emerson lá no Instagram, acompanha as dicas que ele compartilha, acompanha o conteúdo dele, que eu tenho certeza que tem muita coisa lá para vocês consumirem e já aprenderem com ele. Emerson, fica à vontade para te deixar teus agradecimentos, mandar um alô para alguém, pode ficar à vontade. Tá. Eu não posso esquecer de dizer o arroba da minha mãe, senão... Isso, exatamente, é verdade. Né? Senão vai ser cancelado esse... Arroba Meire Machado, tá? Para você, mulher que busca melhorar suas sobrancelhas, fazer uma sobrancelha de qualidade, micropigmentada, é com a Meire. Um vendedor, gente, um vendedor. Tá? Eu não podia esquecer. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer as pessoas que assistiram, que estiveram aqui com a gente. Isso aqui só foi parte daquilo que é o Emerson, parte daquilo que eu ofereço de solução. Se você quiser conhecer mais, acesse lá meu Instagram, tá? Eu vou ter o maior prazer de te receber. Se você for um pequeno empreendedor que ainda não tem recurso, que você precisa tirar uma dúvida, quer uma sugestão para algo, pode contar comigo, manda mensagem no direct. Se eu demorar a responder, chama no WhatsApp, mas eu vou te responder, vou te dar atenção, eu prometo. Muito obrigada, Emerson. Eu quero finalizar aqui agradecendo aos nossos patrocinadores, a todo mundo que faz o Fala Empreendedor acontecer. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de conhecer mais uma empresa, conhecer mais um empresário que está aí por trás, fazendo as coisas acontecerem. O Emerson, quando chegou aqui, ele falou assim, Juliana, eu não quero nada pouco, não quero nada que seja pouco, eu quero muito, então eu tenho que melhorar. E isso que ele falou é algo do qual a gente tem que levar para nossa vida. Para com esse negócio de lojinha, de negocinho, de coisinha, pelo amor de Deus. Se eu te encontrar, empreendedor, por aí, tu falar que tu tem uma lojinha, olha, eu vou pegar a caneta, vou tacar em ti. Para com isso. Vai com teu pensamento grande. Tu tá trabalhando aí todos os dias, sendo equipe, gravando, tirando fotos, sendo vendas, tudo, para te ter um grande negócio. Então, fica daqui a nossa mensagem para você. Acompanha a gente nas redes sociais, segue o Emerson, pega todas as dicas dele e aprende com quem já tá fazendo, né? Emerson, você quer deixar mais alguma mensagem, alguma coisa que a gente vai finalizar? Tá, só quero também agradecer a Deus, tá? Por causa dele que nós estamos aqui. Com certeza. Eu prometi para Deus que onde eu estivesse, eu ia levar o nome dele e você deu essa oportunidade. E eu quero agradecer a Deus por estar aqui e poder contar um pouco da minha história. Com certeza. Muito obrigada, querida. Agora tu olha para essa câmera aqui da frente, tu dá um tchauzinho. Tchau, gente!